vamos lá, pessoal. Nós tivemos, então, a redução na taxa de juros do consignado, tá? Muitas pessoas realmente imaginavam que ia ser assim a mil maravilhas, né? Mas eu tenho que ser sincera com vocês que a redução não foi tão significativa assim. Afinal de contas, de 2,14 foi para 1,97. Então, um percentual pequeno de reajuste, tá? No caso, de redução de taxa de juros. Com isso, os bancos ainda estão parametrizando o sistema justamente para conseguir atender todos vocês, para conseguir fazer um refinanciamento, para conseguir fazer uma portabilidade. Os bancos estão se adequando, no caso, para essa nova taxa, tá? E eu vou trazer aqui para vocês agora como está a questão dos bancos referente a valor mínimo de contrato, tá, pessoal? Porque tem pessoas que têm margem disponível e precisa fazer a contratação. Porém, vai encontrar alguns limites agora disponíveis, tá? Então, por exemplo, tá, pessoal? O Banco Pan fez uma atualização no sistema e agora o limite mínimo para a contratação de empréstimo consignado pelo Banco Pan é de R$ 2.000. Ou seja, você precisa ter uma margem no mínimo que libere R$ 2.000. Se você tiver uma margem menor, por exemplo, já não consegue fazer pelo Banco Pan. Então, por exemplo, eu peguei casos de representante legal que tinha uma margem, por exemplo, de R$ 29. Não libera R$ 2.000 com R$ 29 de margem, certo? O que acontece? Essa pessoa não conseguiu fazer. Afinal de contas, representante legal só faz pelo Banco C6 ou pelo Banco Pan. Aí muitos podem falar assim para mim, tá? Então, neste caso, também não dava para fazer pelo Banco C6? A regra do Banco C6 é um contrato mínimo de pelo menos R$ 1.000. Então, olha só como que os bancos estão deixando parametrizado no sistema, tá? Então, Banco Pan, contrato mínimo de pelo menos R$ 2.000. Banco C6, contrato mínimo de pelo menos R$ 1.000. Banco Itaú também está com essa regra, tá, pessoal? Contrato mínimo de pelo menos R$ 1.000 também. Então, é uma dificuldade que nós estamos encontrando neste momento. Pode ser que os bancos venham a alterar isso futuramente, mas neste momento, a regra que está acontecendo seria essa. Outros bancos também estão com regras de limite, tá? Limite mínimo para a contratação. Então, muitas pessoas que têm margem, mas uma margem pequena, está com essa dificuldade. Um banco que faz uma margem pequena, por exemplo, pelo menos fazia, vamos dizer assim, porque ainda não saiu a regra nova, seria o Banco Banrisul, tá? O Banco Banrisul, ele fazia margem de pelo menos R$ 8, ele conseguia fazer. Nós não sabemos se o Banco Banrisul vai manter esta regra, tá? Porque o Banco Pan, por exemplo, era um limite menor, era um limite de R$ 700 e agora passou para um limite de R$ 2.000. Tá certo, pessoal? Então, assim, são dificuldades que nós estamos encontrando no decorrer destes dias, tá? Por conta das atualizações por parte dos bancos e com isso a gente tem que se adequar a essas novas regras. Deixa eu ver os comentários de vocês e eu já vou falar então sobre refinanciamento e portabilidade. Coloca aí nos comentários por qual banco você paga empréstimo consignado. Coloca aí nos comentários para que eu possa saber, tá? A Toinha está perguntando, vai ter aumento para quem ganha acima do mínimo? Não vai ter um novo aumento, tá? Quem recebe acima de um salário mínimo, infelizmente, não terá aumento salarial. A previsão de aumento salarial é somente para quem recebe um salário mínimo, tá certo? O seu Antônio também está aqui participando conosco. Vamos lá, Paulo, vai dar para fazer empréstimo com o aumento de maio? De quanto será? Boa pergunta, tá, Paulo?
realmente é essa a nossa preocupação, porque os bancos colocando esses limites mínimos, tá? Com valores tão altos assim, o que acontece? Se tiver realmente o aumento salarial como está previsto para o mês de maio, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão conseguir contratar. Então, por isso que eu estou acompanhando todos os bancos, tá? Para saber exatamente qual vai ser o limite mínimo para conseguir passar para vocês. Olha, tal banco dá para fazer, o outro não dá para fazer. Neste exato momento, por exemplo, o Banco Pan, Banco C6, Banco Itaú, e infelizmente, se tiver o aumento de margem, já não dá para fazer por estes 3 bancos, porque o limite mínimo de contrato são valores bem mais altos, tá? A Dinailza também está aqui conosco, é de Salvador, Bahia. A Toinha perguntou do aumento, eu já respondi, né? Muita gente perguntando. Olha só, Maria de Fátima perguntando se faz portabilidade. Vou falar com vocês sobre portabilidade e refinanciamento, tá? Vamos ver o que o seu Sinésio pergunta. Bom dia, por que não adianta o assunto a se falar, vá direto? Esses bancos estão enrolando demais, estão esnobando. Realmente estamos com essa dificuldade, sim, com os bancos, porque eles estão mudando a regra depois que teve essa redução na taxa de juros, tá? O Gleidson colocou aqui, ele paga no C6 Bank. Coloca aí nos comentários por qual banco você paga empréstimo consignado, para que eu possa saber como está a questão dos bancos, tá? O seu Gentil colocou, pago BMG, tenho 17 parcelas pagas. A dona Maria da Conceição já paga no Banrisul e Banco Itaú, tá? Tem muita gente aqui, olha só, a Glauce, Banco Cetelem, como vai ser a portabilidade? Vou falar agora para vocês, tá? Maria da Conceição, muitas pessoas prejudicadas, inclusive os representantes. Sim, para representante legal, o banco que está fazendo é, no caso, C6 e o Banco Pan, tá? Olha só, o seu Gentil, né, colocou que tem 17 pagas, a Glauce colocou no C6 da Ecoval e Cetelem. O seu Júlio colocou aqui Paraná Banco. Então, olha só quanta gente que está com contratos em andamento, né? Deixa eu ver, Navielmo colocou o Cetelem, tenho 22 parcelas pagas. Pessoal, olha só como vai ficar a questão de refinanciamento e portabilidade, tá? Alguns bancos já estão fazendo, no caso, refinanciamento e portabilidade. Eu até trouxe essa informação para vocês na live de ontem, falando todos os bancos que já está fazendo refinanciamento e quais já estão fazendo portabilidade, tá? Porém, pessoal, nós precisamos sempre simular no sistema o seu contrato para ver se vai dar para refinanciar ou não. Qual o X da questão? Seu contrato não pode estar com taxa de juros muito baixa. Se o seu contrato estiver com taxa de juros baixíssima, infelizmente não vai conseguir fazer de momento. Por quê? Porque os bancos não estão com tabelas de juros reduzidas, tá, pessoal? Por mais que teve a redução na taxa de juros, não foi uma redução tão significante assim, a ponto de conseguir fazer estes contratos que estão com taxa de juros muito baixa, tá certo? Então, se você estiver com essa questão de ter taxa de juros muito baixa no seu contrato, infelizmente, de momento, não vai conseguir fazer nenhum refinanciamento, nenhuma portabilidade. Para quem perguntou sobre portabilidade de contratos Cetelem, vai entrar nesta regrinha que eu estava falando agora. Para conseguir fazer a portabilidade, uma vez que o Cetelem fechou as atividades aqui no Brasil, para conseguir fazer uma portabilidade, vai entrar na regra de quantidade de parcelas pagas, que tem que ter acima de 12 parcelas pagas, e o seu contrato não pode estar com taxa de juros muito baixa, tá certo? Se estiver com taxa de juros muito baixa, infelizmente nós não temos bancos que consiga portar o seu contrato, porque qual é a regra da portabilidade?
tem que ser uma taxa igual ou menor. Nunca pode ser uma taxa maior. Então, exemplo, se você está com uma taxa do seu contrato de 1,25, nós temos que ter um banco que tenha taxa de 1,25 ou menos, tá? E neste exato momento, nós não temos bancos que esteja com taxa tão baixa assim, tá certo? Está girando a portabilidade uma taxa de 1,42, 1,55, mais ou menos. Então, o seu contrato tem que girar em torno dessa taxa para mais, para menos não, tá, pessoal? Então, tem que ficar isso muito claro. Ó, o seu Gentil colocou aqui para mim, BMG, 3 contratos, taxas de 1,62, tá? Pode ser, seu Gentil, que o senhor consiga, sim, uma portabilidade, tá bom? Por quê? Porque a taxa da portabilidade está girando entre 1,42 e 1,55, tá bom? Essas são as taxas. O Naldo colocou aqui, ó, quem tem taxa de 2,14, taxa de 2,14, maravilha. Se estiver com mais de 12 parcelas pagas, provavelmente você já consegue ou um refinanciamento ou até mesmo uma portabilidade, tá? A Erinelma colocou assim, INSS voltou, liberamos 2.000 parcelas de 60 para você, representante legal. Bom, provavelmente aqui a pessoa está falando alguma coisa sobre oferta, tá? Mas vamos continuar aqui nosso bate-papo para que vocês possam entender, tá bom? O Naldo, que eu respondi, né, com taxa de 2,14, o seu José Almeida, pago na Caixa, 1 ano e 3 meses. Aí nós precisamos ver referente à taxa de juros do seu contrato, tá? Nós precisamos verificar como está o seu contrato, principalmente a taxa de juros. Se não estiver muito baixa, pode ser que consiga, sim, uma portabilidade, tá certo, pessoal? Pessoal, vocês entenderam, então, como está funcionando o refinanciamento, a portabilidade, qual o valor mínimo de contrato que os bancos estão pedindo? Então, se você tiver uma taxa de juros muito baixa, vai ser difícil conseguir. Se você tiver uma margem muito pequenininha, temos que aguardar, principalmente o Banco Banrisul trazer as regras para a gente saber exatamente qual vai ser o valor mínimo do contrato do Banrisul, principalmente para essas pessoas que têm margem bem pequenininha e pensando também na margem do aumento que vai ter agora a partir de maio, tá certo? Mas eu estou acompanhando aqui, estou trazendo para vocês todas as informações. Peço para que vocês continuem acompanhando o canal para não perder nenhuma informação, tá certo?